Especialista em gerenciamento de projetos há mais de 25 anos, com atuação em projetos nacionais, internacionais, em empresas financeiras, de logística, comércio exterior e na indústria também, e algumas delas Banespa, Koenig, Exa, o Banco Santander, Bradesco e muitas outras empresas. Participou de mais de 30 projetos de grande porte, sendo 23 deles como gerente de projeto ou mesmo líder. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje, André. André, boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo seja bem-vindo a mais uma live. Você que não conhece a gente, eu sou o Gilvan Pinheiro, quem está nos acompanhando pela Twitch ou pelo YouTube, ou até mesmo pelo nosso podcast. Eu sou diretor comercial da SoftWrap, né? A SoftWrap que é um laboratório de inovação e desenvolvimento. Nós damos vida ao seu projeto de software, seu projeto de desenvolvimento web. E o assunto de hoje é super interessante, tanto para você que nos acompanha ou é cliente nosso, e tem uma empresa, investidor, tem um projeto, ou é desenvolvedor, ou quem sabe mesmo gerente de projetos. Hoje o assunto é perfeito para você, né? Estamos aqui com o André. E André, checando o seu perfil, e vimos lá que você tem uma carreira aí de mais de 25 anos. Você pode contar um pouquinho sobre você, sobre essa sua carreira, um pouquinho sobre, quem sabe até pode introduzir, né, o papo que a gente estava tendo aqui anteriormente, um pouquinho da sua empresa, a EasyBox? Vamos lá. Boa tarde a todos, um prazer estar aqui falando com vocês. Gilvan, obrigado pelo convite. É sempre muito gostoso compartilhar conhecimento, né? É uma coisa até que, quando o Gilvan começou a falar aí o currículo todo, a experiência, a gente fica até um pouco emocionado, né? E uma coisa que faz parte também da minha vida é a questão de ser professor. Na mesma época que eu comecei a estudar gestão de projetos, que foi no segundo ano da graduação, há 34 anos atrás, e junto também nessa época eu comecei a ministrar aulas, primeiro no ensino fundamental, depois eu fui para escolas de informática na época, né, agora é TI, agora é mais bonito, mas na minha época ainda era informática, né, e aí depois fui para o ensino superior, né, e estou há muitos anos aí em graduação, pós-graduação, compartilhando conhecimento. Então, como eu estava falando, é sempre um prazer muito grande compartilhar conhecimento, é uma coisa característica nossa de quem é professor e quem gosta de ensinar. E até ele comentou um pouquinho da empresa, né, e tem o histórico já de outras empresas que ele comentou, principalmente no setor bancário eu trabalhei, na grande maioria dos projetos que eu trabalhei, sempre foi em desenvolvimento de software, coisas desde o comecinho mesmo, e até implantar, entregar e fazer funcionar, e no setor financeiro, em grandes bancos aí brasileiros, a minha maior experiência nessa área, mas também tive a oportunidade de gerenciar projetos de engenharia, projetos grandes também, em outras áreas também, como ele já comentou, de logística, de comércio exterior, tem uma experiência grande. Mas não é isso que você quer ouvir falar, né? Você que está aí assistindo a live, você quer que eu te dê dicas, que eu te fale como é que você pode parar de sofrer um pouco nesse mundo maluco que a gente está vivendo, que a pandemia agora deixou totalmente alucinado, né? Até tem alguns pessoal que está falando aí, acaba logo 2020, vamos direto para 2021, pula essa fase, mas não, é um aprendizado, né? Nas dificuldades a gente aprende bastante. E aí, então, o EasyBox foi justamente o quê? Para quem conhece um pouco aí, eu tenho uma formação muito próxima do PMI, do Instituto Mundial de Gerenciamento de Projetos. Atualmente eu estou como vice-presidente de operações aqui do capítulo, que é a regional de São Paulo, que atende o estado de São Paulo todo, e sempre, né, o PMBOK, que é o Project Management Body of Knowledge, é uma das principais referências de gestão de projetos no mundo hoje. E aí que surgiu a ideia de primeiro escrever um livro, que se chama EasyBox, que justamente para ajudar o gerente de projetos a superar as dificuldades, a entender melhor essas práticas de gestão de projetos profissionais e conseguir efetivamente aplicar isso no seu dia a dia. Então, foi uma necessidade que eu senti de escrever esse livro aí há alguns anos atrás, ele acabou sendo publicado em 2014, né, então já tem algum tempo,
E também acabei gostando tanto do nome do EasyBook, né, que o Book é Board of Knowledge, que eu acabei pondo o nome na minha empresa de EasyBook também. E Legal. a nossa proposta é essa mesmo, é ajudar as pessoas a sair do outro lado, a adaptar às suas necessidades, a conseguir utilizar esse ferramental todo, essas práticas, essa metodologia, essa série de metodologias que a gente tem de gestão de projetos para conseguir entregar resultados melhores e sofrer menos e ser mais feliz. Maravilha, maravilha. Você falou várias coisas interessantes, e até uma das coisas que comentamos no nosso papo antes seria sobre qual foi o objetivo principal, né, em construir, em escrever o EasyBook. Você poderia citar o objetivo? O que você pensou quando você Sim. estava construindo, antes de construir? O que você procura solucionar com o EasyBook? Legal. O subtítulo dele acho que traduz bem isso, Gilvan, que é um guia de sobrevivência para o gerente de projetos. O que eu percebia como professor e como profissional de gestão de projetos, eu acabei me aprofundando muito, como eu falei, nessas práticas do PMI, e conheço muito bem isso com profundidade, e eu percebia que muitas pessoas não conseguiam utilizar isso. Por quê? Porque o guia PMBOK, ele é um guia técnico. Eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que eu ouvi falar de orientação a objeto, que é uma coisa tão difundida hoje, a sua geração tem muita facilidade com isso, mas eu sou um cara que veio da área de mainframe, de computadores de grande porte. A minha primeira escola foi essa. E quando eu cheguei no mundo de orientação a objeto, de microinformática, tal, que tinha na época, que era muito instável ainda, a gente tinha, por exemplo, problemas de criar uma programação, um programa, um código que funcionava em uma máquina e na outra máquina com o mesmo sistema operacional, mesma versão, não funcionava, que a gente tinha tal de DLLs, para quem é técnico aí. Então, se tinha a versão de DLL, assim, era uma loucura, porque eu vim de um ambiente que tudo funcionava, você testava no ambiente de teste e a produção funcionava, né? Não tinha essa instabilidade. E aí eu me lembro que eu peguei lá o livro de orientação a objeto mais famoso que tinha, que era o guia de UML, que era do Jacobson, tal, dos caras aí que inventaram quase a orientação a objeto, e eu comecei a ler aquilo, eu falei, gente, eu não vou conseguir aprender com isso, porque eu tinha uma outra cabeça, eu tinha um outro mindset na época. E o que acontece muitas vezes com o guia PMBOK, eu estou fazendo essa referência por causa disso, é exatamente isso, porque para quem não conhece o mundo de gestão de projetos, você começa a ler, ele não é um documento, agora vai ser uma versão nova, a 7ª edição, que vai ser bem diferente, tá? Mas até a 6ª edição, Legal. que é a que está valendo agora, ele é um guia puramente técnico. Então, não é um documento que foi feito para você aprender. Então, o que me incentivou a escrever o EasyBook? Foi justamente criar uma compilação aí, uma interpretação e mostrando um caminho para as pessoas para que elas conseguissem usar essas práticas. Que lá no guia técnico está escrito de uma forma que você precisa se aprofundar para entender, e que, de alguma forma, isso ajudasse o gerente de projeto que estava apanhando ali. Porque o que a gente via era assim, era muitas referências bibliográficas e também outro tipo de referência que olhavam muito para a empresa, né, para você dar mais resultados para a empresa e tudo mais, e o coitado do gerente de projeto aqui, ninguém ajudava ele. Eu falei, preciso ajudar esse cara aqui, que ele é meu colega de profissão, né, pô? Vou passar um pouco da minha experiência aqui para as pessoas, para que elas, como a gente tinha comentado, sofram menos, que elas tenham caminhos mais fáceis aí para conseguir chegar do outro lado e entregar resultados efetivamente para as empresas. E olhando os gerentes de projetos, né, e seus colegas de profissões, de profissão, o que você acha, né, eu usando o mesmo termo, que é o ponto que eles sofrem mais, né? Onde é que eles batem mais a cabeça para solucionar? Qual é a maior dificuldade de um gerente, na sua visão, de um gerente de projetos hoje na gestão de um projeto, seja de software, seja um projeto para a indústria, seja ou qualquer tipo de projeto? Legal. Vou falar da nossa realidade, tá? Vou puxar para a dificuldade do mundo latino, como eu costumo falar. Legal. Nós latinos, nós temos um tipo de característica de que a gente quer ter o resultado logo. Nós temos uma ansiedade, parece que
sei lá, um nojo talvez não seja a palavra adequada, de fazer planejamento e definir escopo. E o que a gente vê aí, como eu tenho já muito contato internacional, e a gente teve a oportunidade de desenvolver trabalhos e projetos em empresas que tinham outro tipo de cultura, você percebe, por exemplo, que um japonês, um alemão, muitas vezes um americano, às vezes o americano tem um pouco mais de influência latina, né? Porque tem muito latino lá, a gente invadiu um pouco. Mas você tem o quê? Você tem uma consciência, uma maturidade de entender que você tem que entender bem um escopo para fazer um planejamento e depois executar. E a gente tem meio que uma ansiedade muito grande de não fazer isso acontecer. E aí eu gosto de falar o seguinte, tem muita gente que trabalha com abordagem ágil, com metodologias ágeis no mundo de desenvolvimento de software principalmente, né? Eu digo o seguinte, quando você faz uma reunião diária, no Scrum, por exemplo, numa abordagem ágil, você está fazendo planejamento. Já peguei várias pessoas que conhecem bem a abordagem ágil com essa pergunta, e eu falo assim, quando você faz lá uma reunião de manhã, na sua abordagem ágil, você está fazendo planejamento? O cara fala, não. Eu falo, claro que você está. Você não está fazendo um plano de projeto, todo cheio de coisa. Mas você parou, você olhou o que tem que ser feito, você dividiu entre as pessoas, entendeu o que é mais importante fazer naquele momento e vamos tocar o barco. Você fez um planejamento de 10, 15 minutos, mas isso é planejamento. Se você não faz isso, o que vai acontecer? Vai virar uma bagunça. Então, a abordagem ágil, alguns aí que são mais radicais da abordagem ágil, que eventualmente estão nos ouvindo, a abordagem ágil tem, sim, planejamento, tá? Dentro daquela proporção que esse tipo de abordagem exige. Quando a gente fala, por exemplo, de um projeto de inovação, aí eu vou puxar um pouco, né? Você comentou um pouco da tua empresa, você tem que ter um outro tipo de postura. Porque você não tem que ter um escopo tão bem definido. Então, depende muito da área também. Né? Se você vem com um mindset pronto para trabalhar com inovação, com startup, e quer colocar uma coisa mais rígida com relação a escopo, você vai estragar a parte legal que tem numa startup que tem com quem vai trabalhar com inovação. Então, como a gente estava falando um pouquinho antes aí, alinhando, você tem que achar, o grande desafio hoje para mim, do gerente de projetos, é você achar o meio do caminho. Para mim, hoje, ninguém vai trabalhar 100% no ágil, ninguém vai trabalhar 100% no preditivo. Você tem que encontrar um ponto aqui no meio do caminho que é adequado para o teu ramo, para a necessidade do seu cliente. Se for um produto, você vai ter que abrir mais e fazer uma pesquisa, né? Mas você vai ter que entender que para cada projeto que você vai desenvolver, uma coisa que é muito forte dentro das práticas do PMI e de outros institutos também, é que cada projeto é único. E é mesmo. Não tem fórmula pronta. Entendeu? Você tem que encontrar os caminhos para aquele projeto. Você tem referenciais, você tem experiência, e o desafio é entender que se eu fizer exatamente como eu fiz nos últimos 20 projetos que eu desenvolvi, e aí eu estou falando para a minha geração, eu liguei o piloto automático. E se você ligar o piloto automático, você tem uma grande chance de ter uma pane e cair e morrer. O que é isso no mundo corporativo? Você vai perder o emprego, porque você não se adaptou. Você não se adaptou à evolução do mundo, à realidade, certo? Hoje um colega meu, professor, que não sabe trabalhar com EAD, que não consegue lidar bem com uma câmera, com uma transmissão, o cara, durante algum tempo, ele vai ter dificuldade. Porque é diferente. Eu sou professor, eu posso falar isso, mas hoje eu trabalho com EAD há muito tempo. Então, se você não se adaptar, você não sobrevive. Ah, eu não quero saber de ágil, esses caras molecada aí, né? Você vê uns caras falando assim, essa molecada, esses caras vêm com esse ágil aí, e não sei o que lá, é bobagem, isso aí dá tudo errado. Não, depende da necessidade. Né? Tudo tem o seu valor. Desculpa, eu falei muito, eu me empolgo. Não, que isso, pode ficar à vontade. Você citou uma coisa bem interessante. Você enxerga hoje nos métodos de gerenciamento de projetos que as empresas aplicam, né, a forma que elas aplicam essas metodologias, você enxerga um embate entre métodos ágeis e outros métodos no processo de gerenciamento de projetos? Você enxerga que, na verdade, elas só estão falando a mesma coisa, mas de módulos diferentes? Como é que você vê a questão no mundo acadêmico, né? A questão no mundo acadêmico em gestão de projetos?
Eu acho que no mundo acadêmico ainda tem uma resistência um pouco maior. No mundo real, né? Na prática nossa aqui, diminuiu bastante. Até vou te dar um exemplo. Eu já estava bastante envolvido com o PMI há um pouco mais de 5 anos atrás. Um pouco mais de 5 anos atrás era um radicalismo, principalmente logo depois que saiu o Manifesto Ágil, né? E assim, 2 anos depois, assim, aparecia um cara com uma camiseta ágil dentro de um evento do PMI e era mal visto, né? Eu até brinco que eu participei do Agile Trends de Floripa, de Florianópolis, se não me engano foi em 2018. Eu fui com a camisa do PMI São Paulo, com o PMI aqui colado, né? E tem uma alusão lá. Manda uma dessa para mim. I am. É que agora tá com o logotipo antigo, eu nem sei se a gente tem ainda, que mudou a identidade visual do PMI, né, mundialmente. Então essa que eu tenho, ela ainda é antiga, mas se eu achar uma, eu te mando sim. E aí o que acontece? Eu fui lá no evento de ágil com a camisa do PMI, fui fazer um workshop de uma coisa que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, que é uma abordagem ágil que eu desenvolvi com Canvas, tudo, Legal. Né? E fui dar workshop. Aí eu vi que tem alguns que sentaram assim no meu workshop, ficaram olhando meio torto, assim, falando, vamos ver o que esse cara vai falar aqui, né? Não é? Então isso diminuiu. Eu acho que diminuiu. Ainda Por que você acha que diminuiu? Porque as pessoas perceberam que uma coisa não é combate a outra. Vou te dar um exemplo. Entendi. Eu, quando entrei na área de sistemas, eu acabei de me formar, eu trabalhava no Banespa, no Banco do Estado de São Paulo, que ainda existia, né? E fui já para a área de sistemas pouco depois, na verdade foi antes até de eu me formar, eu estava no último semestre. Eu já fui para a área de sistemas do banco, né, da parte de desenvolvimento de sistemas. E nós tínhamos, a gente usava uma metodologia que chamava Method One, que era da Arthur Andersen na época, que depois virou Andersen Consulting. Legal. Tal. Para você ter uma ideia, era uma metodologia que tinha 11 volumes de A a Z, assim, cada uma era um negócio assim. Ou seja, é a melhor metodologia mais consistente que eu vi na minha vida. Caramba. Você fala assim, ela tinha um monte de coisa, mas ela te dava várias alternativas. E uma das alternativas que ela dava era o que ela chamava de um ciclo iterativo. Que é uma coisa que na faculdade eu não tinha visto. Eu não tinha visto isso na faculdade. Eu tinha visto na faculdade análise estruturada de sistemas, né? Uma coisa que era mais tradicional na época. Aí cheguei lá e me apresentaram isso. Falaram, você tem um modelo aqui que você pode botar o cliente do teu lado e desenvolver junto com você. Já tinha isso lá. Isso foi desenvolvido na década de 60. Eu vi isso na década de final de 80 para 90. Ou seja, era uma metodologia que evoluiu, mas que foi criada na década de 60. Entendeu? Ou seja, já tinha abordagem ágil. Entendeu? Lógico que ela foi evoluindo, aí tem o manifesto tem uma quebra de paradigma um pouco maior, né? Mas já tem, então assim, é uma coisa que não é exclusivo. E lá na metodologia, o que era legal era o seguinte, ela te dava parâmetros para você avaliar qual era o melhor ciclo de vida para você aplicar. Ah, você tem um escopo não tão bem definido, você tem dificuldade, o cliente ainda não sabe muito o que ele quer. Usa um modelo iterativo que você vai entregando versões e vai evoluindo junto com o cliente. É a proposta de uma abordagem ágil. Então, isso me ajudou muito a entender, e quando começou a ter esse tipo de reação dentro do PMI, eu virava, o pessoal falava, gente, nós não somos inimigos, nem de um lado, e quando eu conversava com o pessoal também mais radical do ágil, eu falava, gente, não é inimigos, são abordagens complementares. Tanto que hoje, né, as pessoas percebem isso. Vou até mostrar rapidamente para vocês aqui uma proposta de um suite de ferramentas, que é o Trello junto com o Plecker, que ele te dá os dois mundos. Ele te dá os dois mundos. Você tem uma parte do povo aqui trabalhando só no ágil, não quer nem saber de cronograma, de nada disso, e o Plecker lê o que está lá no Trello e transforma isso numa estrutura de uma visão mais preditiva. Maravilha. Vivendo bem, né? Antes da gente entrar na ferramenta, né, uma coisa que a gente já citou aqui, eu acho que quem está nos acompanhando já entendeu, que hoje você é muito bem reconhecido como um VP de operações no PMI São Paulo. Hoje, qual é a sua atuação, né? Como é o seu dia a dia no PMI São Paulo? Primeiro, é muito prazeroso. Eu sou, para você ter uma ideia, voluntário desde os 5 anos de idade, mais ou menos. Meu pai e minha mãe ajudavam uma instituição lá para o pessoal alcoólatra, né? E a gente tinha lá
Eu brinco que eu comecei a trabalhar porque eu ajudava na barraca da pescaria, lá na quermesse, coisa desse tipo, né? Não ia lá ajudar a tratar o pessoal, porque não tinha condição. Mas já é uma característica de ser voluntário, de gostar de doar para o próximo alguma coisa. Então, você tem que ter esse espírito, tem que ter esse espírito de altruísmo para conseguir se desenvolver bem. E toda a operação hoje do capítulo São Paulo é minha responsabilidade direta, junto com o corpo de diretores, e aí com apoio, com troca de ideia, tudo com o nosso presidente, com o outro vice-presidente. O presidente é o Nelson Rosamira, o outro vice-presidente é o Raimundo Gomes. Então, a gente tem essa integração, e aí tenho mais um time de mais 10 diretores junto comigo ali, que aí cada um tem seus times e tal, e aí o pessoal trabalha. E hoje a gente tem por volta de 150 voluntários nesse time. Então, tem uma série de projetos aí. A gente tem projetos de, por exemplo, projetos sociais, projetos de recolocação profissional, né? Tem projetos de disseminação de conhecimento, que a gente faz também lives, faz eventos presenciais, a gente fazia antes mais, né? Agora não está dando para fazer, eventos online. Então, tem toda uma atividade por trás disso, que eu sou responsável por integrar tudo isso. Né, orientar, ajudar a alinhar as estratégias com os diretores para que tudo tenha conexão e que, no fim, a gente consiga entregar valor para quem é associado do capítulo. Hoje nós temos por volta de 3 mil associados no capítulo São Paulo, só aqui no estado de São Paulo. Nossa, bom número. Sim. Bom número. Então, são profissionais ou estudantes da área que estão se envolvendo aí na comunidade, né? Esse é o trabalho que a gente faz lá. E só para completar, para você ter uma ideia, quando eu falo isso, tem muita gente que se assusta. Eu, como vice-presidente de operações, eu dedico hoje por volta de 25 a 30 horas por semana para o capítulo São Paulo, de trabalho voluntário. Né? Então, minha mulher reclama aqui, minhas filhas e tal, mas enfim, eu gosto de fazer isso. A pessoa fala, pô, mas por que você faz isso? Você não ganha nada. Eu faço porque eu gosto. Aí você acaba ganhando projeção, não tem dúvida nenhuma. Mas eu até uma vez falei para um aluno meu que me perguntou, logo que a gente assumiu a gestão aí, eu fui diretor durante 2 mandatos, né? Eu já estou no meu 5º para 6º ano aí como officer do capítulo São Paulo, como um dos responsáveis, né? E aí ele perguntou para mim, professor, por que eu ganho de ser voluntário? Eu falei, olha, o que você vai ganhar como voluntário é uma coisa que é difícil de mensurar. Por quê? Porque não é monetário, não é nada assim. Eu digo para você o seguinte, as pessoas que entram no voluntariado com a expectativa de ter algum retorno, normalmente elas não ficam muito tempo. Sim. A pessoa que entra no voluntariado sem expectativa de retorno, ela fica muito tempo, porque ela acaba tendo esse retorno. Então, eu tenho, por exemplo, hoje contatos, eu tenho empresas que eu tenho parceria, que eu desenvolvo projetos pessoais, que eu dou lugares que eu dou aula, que eu sou professor em muitos lugares, né, em muitas faculdades, que eu conheci as pessoas, os coordenadores, os gerentes das empresas, os diretores, através do PMI. Eu não entrei no PMI para isso, mas acaba sendo uma consequência natural você melhorar muito o seu networking, desde que você não fique abordando, por exemplo, as pessoas com esse tipo de... Né? Chega, por exemplo, você conhece um cara que é presidente, que é executivo de uma empresa, você encosta nele no happy hour, você não tem um emprego lá para mim, não, cara? Estragou tudo, né? Estragou tudo, não é assim. Você vai conversar, você vai trocar ideia, mas se eu chegar já abordando, e eu tô brincando com isso, mas na verdade eu já vi muita gente fazer isso. Já fechou a porta, né? Já não tem mais espaço. Mas vai lá, deixa você falar um pouco. Não, que isso. É maravilhoso todo esse papo. Você citou uma outra coisa interessante, né? O happy hour. Como agora na pandemia, isolamento social, as coisas estão voltando um pouquinho agora, como isso afetou, né, no PMI São Paulo ou em outras também, o fluxo de trabalho, a metodologia de trabalho, o que você sentiu de diferença e de dificuldade em outros GPs? Mudou muito, né? A gente tinha, por exemplo, hoje para você ter uma ideia, toda instituição precisa sobreviver. Né? Então, apesar do PMI ser uma instituição filantrópica, ele tem receitas, ele tem a contribuição dos associados, que não é muito, para nós do capítulo não é muito, né? É um valor pequeno, e a gente sobrevivia principalmente dos eventos presenciais e de treinamentos presenciais. Então, por exemplo, preparatórios para certificações e tal.
a gente teve que cancelar uma turma de preparatória PMP, logo que começou a pandemia, né? E aí tivemos que transformar isso para online. E aí eu queria deixar aqui o meu agradecimento, a minha admiração, né? E um monte de adjetivos bacanas que você puder complementar aí para o time de voluntários do PMI São Paulo, porque, minha nossa, o que esse povo fez, assim, a gente fez um evento Transformation 360, que foi um evento no final de julho, que ele começou a ser organizado um pouco mais de 2 meses antes, e foi o primeiro evento online de maior porte que a gente fez. E foi um sucesso. Um time pequeno de voluntários, né? Tinha a Raquel, 2 Denis, tinha a Nancy, né? Vou até citar o pessoal, o Marcelo Antonelli, que é o diretor responsável, que assim, o pessoal rebolou, entendeu? Se reinventou muito rápido e deu resultado muito rápido. O time de eventos, de happy hours, de eventos que eram presenciais, palestras, tal, não, assim, tipo, quer ver quando foi? Em maio, no final de abril, eu lancei um desafio pro pessoal, ou foi em abril? Acho que foi em abril. Sei lá, foi tanta coisa que aconteceu, mas eu lancei um desafio assim para eles, eu falei, gente, vamos fazer o seguinte, para a gente manter nossa comunidade ativa, nós vamos fazer um evento online todas as noites do próximo mês. Eu não lembro se foi antes de abril ou antes de maio. Acho até que foi antes de abril. Nós fizemos evento online todas as noites. No evento, o povo conseguiu, arrumou palestrante, organizou, criou link, Simpla, foi lá e fez. E aconteceu. Então, assim, e a gente tem agora, você falou do happy hour, nós temos um happy hour hoje à noite. Quem estiver acompanhando e quiser participar, está convidado. Tem o link lá no site. Entra no site Legal. PMI, né? SP, PMI São Paulo, pmisp.org.br. Lá tem todos os eventos, tem a agenda de eventos nossa lá, tá? E aí você vai fazer inscrição rapidamente e você pode acompanhar. Sempre tem uma palestra interessante, sempre tem um evento bacana também. E tem uma coisa muito legal que está acontecendo, que acho que é legal compartilhar com a comunidade, que é uma jornada que a gente construiu, que é uma jornada do conhecimento. A gente deu até um apelido para ela, chama Project Evolution World. O que é isso? É uma junção dos 16 capítulos do Brasil. Porque o que a gente percebeu em maio, em junho, julho, por aí, os presidentes dos capítulos começaram a conversar entre eles e falaram, gente, a gente está concorrendo de uma forma que a gente não concorria antes, porque a gente fazia lá um happy hour, uma palestra presencial num outro estado, lá longe, distante. Legal, agora está todo mundo fazendo evento online. A gente tinha, assim, 5, 6 eventos, 7 eventos do PMI na mesma noite. E alguns eventos grandes. Você pega, por exemplo, o Seminário Internacional do PMI São Paulo, ele é um evento que, por volta de 1.500 pessoas participam, dependendo da edição dele. Então, é uma coisa que vem gente da América Latina, de outros países para assistir. E aí a gente construiu, então, o que a gente chamou de Jornada do Conhecimento, que é um evento que juntou os 16 capítulos, está dividido em 3 etapas, tem palestrantes muito interessantes lá nas etapas, nós estamos acabando de construir a grade ainda, mas que vai ser um baita evento, né? Em cada uma das etapas tem 2 ou 3 dias, dependendo da etapa, e você vai ter lá por um preço super... Por exemplo, quem é associado do PMI São Paulo, ou de qualquer outro PMI, para você ter uma ideia, qualquer capítulo, vai pagar R$50 para participar das 3 etapas, e todo o dinheiro de arrecadação dos associados vai ser doado para instituições filantrópicas. Nós não vamos ficar com nada do dinheiro, nós vamos doar tudo. Nossa, legal. Esses números que você está falando, né, 15 mil e várias outras coisas, até me surge uma pergunta que em 2019, né, aí quase 1 milhão de pessoas certificadas aí nos 218 países. Já passou de 1 milhão. Já passou de 1 milhão. Não. Olha só, o número, a atualização, passou de 1 milhão de pessoas credenciadas pelo PMP. Como o PMI, como a credencial chegou onde chegou, porque ela é tão importante, porque o que o gerente de projeto que está assistindo, o empresário que está assistindo, né, tem um projeto de startup, ou até mesmo o investidor que investe em startup,
Por que ele deve prestar atenção, por que ele deve conhecer mais sobre o PMI, por que ele deve conhecer mais sobre essa certificação? O que fez o PMI ser o que ele é hoje? Bom, primeira, né, então vamos lá, tem vários componentes essa é a tua pergunta. Primeiro, o que fez o PMI ser o que ele é hoje? Para aí pensar na certificação. É um instituto que fez 50 anos ano passado, inclusive eu tive a oportunidade de ir na comemoração lá que foi na Filadélfia, onde ele nasceu, a sede do PMI fica na Filadélfia, né? E a seriedade das pessoas que participaram da construção do PMI, do meu ponto de vista, é aquilo que fez ele acontecer, né? Por quê? Isso é um ponto. O segundo ponto, a comunidade que constrói os padrões, por exemplo, Guia PMBOK, eu não sei se todo mundo sabe disso, não são meia dúzia de gênios que ficam fechados numa sala que constroem todo o PMBOK. PMBOK, de fato, ele tem uma equipe que é responsável, que em cada edição é renovada essa equipe, são abertas vagas de voluntários e monta-se um time, que é um projeto, né? Monta-se um time de um projeto de uma nova edição, que é sempre renovada a cada 4 anos, e a comunidade toda pode dar pitaco. Então, o que acontece? Legal. Eles fazem uma primeira versão, eles juntam sugestões que o pessoal vai dando e constroem o PMBOK. Isso é uma coisa. Todos os padrões, que a gente chama de standards, eles são construídos assim. Tem vários, o PMBOK é o mais conhecido, mas tem um padrão de gestão de programa, de portfólio, tem um padrão para um guia ágil, certo? Tem muita gente que não sabe, o PMI tem um guia ágil, tem um padrão para gerenciamento de risco de projeto, de cronograma de projeto, ou seja, tem uma infinidade de conhecimento ali colocado. Segunda coisa, com relação às certificações agora, por que elas ganharam esse espaço todo e esse respeito do mercado? Primeiro, porque o PMI teve a preocupação de construir uma certificação que não deixasse qualquer um passar. Eu tenho um método preparatório PMP meu, já que tem por volta de 13 anos, né? Nossa, inclusive, a empresa tem, eu sou certificado também, e conheço muito bem a estrutura toda do PMP. E o que eu costumo falar é o seguinte, quando eu começo uma turma de PMP, eu falo, gente, o PMP não é impossível de você obter a certificação, mas também não é para paraquedista, né? Então eu eu encontrei um cara uma vez que ele falou assim, André, eu fiz lá o exame e não consegui passar. Eu tenho um checklist que eu vou perguntando para a pessoa para tentar ajudar ela, né? Você fez tal coisa? Você fez tal coisa? Tal? Aí eu perguntei para ele, você leu o Guia PMBOK? Você estudou o Guia PMBOK? Eu falei, deu uma lidinha. Eu falei, camarada, você quer passar no exame PMP dando uma lidinha no Guia PMBOK? Você não vai, você tem que entender o Guia PMBOK. Você tem que entender qual é a proposta dele. Tem que, pelo menos, né, enxergar o mecanismo e como isso reflete na prática de um gestor de projetos. E aí, agora, para a última parte da sua pergunta, por que o mercado respeita? Porque os PMPs fazem a diferença. Inclusive, isso é uma coisa que eu também falo nas minhas turmas de preparatório PMP e na pós-graduação também. Normalmente eu falo, nós PMPs, eu posso falar porque eu também sou, nós somos responsáveis por manter a respeitabilidade do mercado. Eu cheguei até a escrever um artigo alguns anos atrás para a revista Mundo PM, que agora chama Mundo Design Project Management, né? Que o Zósimo, lá o editor, ele mudou o nome da revista. Então, que é um amigo nosso, o Zósimo. Então, você tem o quê? Ali, o que eu defendi nesse artigo? Eu defendi que, se nós, PMPs, não fizermos um bom trabalho, a certificação perde o respeito do mercado. Como um Scrum Master, como um PO, né? Ou seja, se as pessoas que têm as certificações, elas não se sentem responsáveis por levar aquela tarja, como é que eu posso dizer, aquele reconhecimento de uma instituição por uma conquista dele, aí, meu amigo, vai para o brejo. Então, eu entendo o seguinte, que as certificações que têm o respeito do mercado, elas primeiro começam em uma instituição séria, que tem a noção da responsabilidade que é você colocar uma certificação no mercado. E a segunda parte é, os profissionais entendem isso. Vou até te contar como é que eu conheci o PMI. Eu conheci o PMI em 1998, foi na época que eu comecei a dar aula na FATEC, era professor lá de análise de sistemas e de projetos de sistemas,
E aí alguém me falou que existia um PMI. O PMI foi fundado em 69. Ó. Eu estudava gestão de projetos desde 86. Eu nunca tinha ouvido falar do PMI. Então, já um instituto que tinha décadas. Aí, em 98, eu fiquei sabendo. Ele tinha o quê? 98, 69, tinha quase 30 anos. Aí alguém me falou que existia o PMBOK e tal, e a primeira coisa que eu vi do PMI foi o Código de Ética e Conduta Profissional. Eu nem sabia que existia PMBOK nada. Eu entrei em algum lugar, lá vi PMI, Código de Ética e Conduta Profissional. Eu li o código, eu olhei e falei assim, eu me identifico com isso. Eu vou procurar saber o que é esse instituto. Pela proposta Legal. De ética, de conduta profissional e da responsabilidade que é você gerenciar um projeto e entregar valor para o teu cliente, para a comunidade e tudo mais, né? Legal. E como um empresário, um investidor, né, um dono de empresa, ou uma pessoa que está pensando em abrir, né, criar uma startup, ele pode aprender ou com a certificação, né, o PMP, ou com o PMBOK, ou até mesmo com o EasyBOK, né, o seu livro, pode aprender no projeto de criar uma startup de sucesso, de criar, né, estruturar talvez uma empresa já existente, e deixar como uma empresa de sucesso, ou até mesmo um investidor, como ele pode identificar, selecionar startups que estejam com um bom gerenciamento de projeto. Quais são os pontos principais que você diria do PMBOK, do EasyBOK? Pode até falar do seu livro em si como referência, que eu acho que seria uma ótima referência. Como esses três indivíduos, esses três personalidades, elas podem usar a metodologia ou a certificação no objetivo de construir uma empresa de sucesso. Tá, vamos lá. Primeira coisa, quando você está falando de um investidor, de alguma coisa relacionada ao desenvolvimento de uma startup, você tem que ter uma cabeça diferente, como eu tinha falado, né? Então, você não pode, por exemplo, pensar que você vai ter o mesmo rigor com relação a escopo como você teria em outros tipos de projeto, com relação a planejamento, como você teria em relação a outros projetos. Então, primeiro, se ele quiser a ajuda de um PMP, alguma pessoa assim, ele vai ter que saber realmente avaliar. Você tem 1 milhão de PMPs no mundo. Avaliar se aquele PMP percebe o quanto ele precisa adequar as necessidades do ambiente, da área de atuação, das necessidades específicas de uma empresa, de uma iniciativa, de um projeto, de uma startup, a esse cabedal de conhecimento e de práticas todo. Esse é um primeiro ponto, tá? Inclusive, não tem aí no meu currículo, mas eu acabei de fazer recentemente um curso de Master em Governança e Nova Tecnologia, que justamente está relacionado a formar conselheiros para inovação e para você desenvolver as equipes e as empresas, perdão, de forma que elas consigam se desenvolver na economia que a gente tem hoje. Né, assim, foi muito legal mesmo. Inclusive, eles terminaram uma outra turma hoje lá. É um curso rápido, mas muito intenso, porque tem um monte de gente, João Kepler, né, Fábio Pova, os caras relacionados à área de startups. Tem o Marco Poli, tá? Então, eu estou citando alguns aqui, você até é injusto com outros que, assim, no nível dos professores, o CEO da Gazeta do Povo, entendeu? Assim, foi espetacular, então. Então, justamente é uma coisa de abrir a cabeça. Então, você tem que entender isso, que não é qualquer um que vai conseguir te ajudar. E aí, com relação ao meu trabalho, eu acabei de lançar um livro agora que se chama Easy Life. Que o Easy Life é justamente uma abordagem ágil, uma metodologia ágil, que era um outro desafio, de ajudar não o gerente do projeto, mas ajudar a aproximar as pessoas que não necessariamente estudaram gestão de projetos do mundo de projetos, desenvolvendo uma metodologia tão simples que ela conseguisse ajudar a vida das pessoas, desde um projeto de uma casa de boneca, que foi o primeiro teste que eu fiz com a minha filha mais de 5 anos atrás, eu planejei a construção de uma casa de boneca com ela, até projetos de centenas de milhões, que alguns já começaram com esse mesmo canvas e com essa metodologia que eu desenvolvi.
Então, é assim, é a flexibilidade, é o jogo de cintura, é a capacidade de adaptação, de se reinventar. Quando você fala do mundo de startups, do mundo de investimento, do mundo de inovação, você tem que ter esse jogo de cintura. Eu já ouvi, por exemplo, gente PMP, e aí me perdoem os PMPs que eventualmente se sentirem ofendidos com isso, né? O cara chegar assim e falar, não, você tem que fazer assim porque está escrito no Guia PMBOK. No começo do Guia PMBOK, na primeira página dele, está escrito que o gerente do projeto, junto com a sua equipe de gerenciamento, que são as pessoas que eventualmente vão ajudar ele a gerenciar o projeto, devem adaptar aquilo que está proposto no guia para as necessidades de cada projeto. Ou seja, não é porque está escrito lá que eu tenho que fazer. Eu vou usar se eu entender que aquilo é útil para aumentar as chances de sucesso desse projeto. Então, tem que fazer porque está escrito lá. O cara não entendeu a mensagem do guia, ele pulou a primeira página. Né? O cara não entendeu, ele pulou direto lá para o meio. Então, errado. Tá? Não entendeu a mensagem. E assim, o novo Guia PMBOK, só para completar, ele já tem a 6ª edição, que é a atual, ela tem um monte de coisa ágil no meio dela, né? E a 6ª edição, a 7ª edição que vai entrar agora, que vai ser lançada agora no último trimestre desse ano, é uma quebra de paradigma, porque, por exemplo, ela não vai ser um documento formal, vai ser uma plataforma. Já é diferente. Então, você vai ter uma plataforma lá que você vai ter conceitos, ferramentas, etc., que aquilo, ó, isso aqui está funcionando bem, tá, ó, vamos atualizar isso aqui. Vai ser dinâmico. Vai ser um ser vivo, né? Isso então, muito interessante. É um divisor de águas na vida do PMI, não tenho a menor dúvida disso. Muito interessante. O PMI já estava se transformando, tá? Ele chamou uma pessoa como CEO aí no começo do ano, contratou um CEO novo, que é o Sunil Prachara, que é uma pessoa que ele é de família indiana, ele morou na África, ele foi educado em Londres, né? E é um dos caras mais gente boa que eu conheci na minha vida, além de ser hiper competente, né? Então, assim, um cara de uma humildade, tem um monte de vídeo dele. Se olhar no LinkedIn lá, ele tá postando 2, 3 vídeos por semana, né? E ele veio aqui no Brasil o ano passado, conversou com a gente. Então, eu falei isso no ano passado. O ano passado ele assumiu essa posição e, assim, o PMI realmente sentia que precisava se reinventar e ele se reinventou. Tá? Tem um processo, tem um monte de coisa por trás, algumas a gente nem pode contar, mas se você olhar hoje, acompanhar o PMI, você já vê que tem muita coisa. Hoje saiu um vídeo da garota lá, como é que chama, que falou na ONU, é sueca, se eu não me engano, né? Que pecado não lembrar o nome dela. A Greta. Saiu um vídeo do PMI falando a Greta. Tem uma iniciativa hoje falando do Next Generation. Tem uma iniciativa forte dentro do PMI do Next Generation. Pegando o pessoal desde adolescente já e falando que eles têm que ajudar a transformar o mundo, e já entrando com conceitos de gestão de projetos. Entendeu? Porque é isso. Muito bom.